Eita, coisinha mais fofa. Você nunca, presta atenção, nunca deve brincar assim com o seu gato. Isso é muito fofinho brincar assim quando eles são pititicos, quando eles são pequenininhos. Mas quando ele crescer, você vai ter sérios problemas. E para tirar isso depois, vai ser muito mais difícil do que ensinar do jeito certo quando eles são pequenininhos. A gente não pode brincar assim de mão, não pode brincar com o pé, ficar mexendo o pé pra ele brincar e caçar, né? A gente não pode brincar assim, porque nessa fase que eles são pequenininhos, eles estão aprendendo tudo. Eles são como se fossem esponjas. Sabe o que a gente imagina, né? As crianças estão na fase de aprender tudo, elas são esponjas, elas absorvem tudo e em volta. Então, os gatinhos filhotes são exatamente a mesma coisa. E nessa fase, é a fase que a mãezinha iria ensinar o jeito certo de socializar, o jeito certo de brincar, o jeito certo de caçar, o jeito de interagir com o mundo e com os outros gatinhos em volta. E basicamente o que a gente está fazendo quando a gente brinca assim com ele, ou brinca com, né, qualquer parte do nosso corpo, deixa morder cabelo. Vou contar algumas histórias aqui que aconteceu comigo. Eu passei por isso na pele. Quando a gente faz isso, basicamente o que a gente está ensinando é que isso é certo e que é certo fazer isso. E aí depois, quando eles crescerem, eles vão ficar mais perigosos, né? E aí, quando o gato é pequenininho, ele não machuca tanto, né? Às vezes só fura um pouquinho assim, mas não machuca muito. Quando o gato for adulto, meu amigo, minha amiga, vai ser perigoso. Você vai ter problemas. E eu mesma fiz isso, né? Quando eu tive meu primeiro gato aqui, eu só tive um gato quando eu era muito criança e eu, né, não sabia muito bem como cuidar de gato. E acabou que essa gatinha fugiu. Mas agora, quando a gente adotou o nosso primeiro gato, a gente não sabia muito bem também como cuidar certinho dos gatos. Acabou que a gente fez isso quando ele era pequeno. A gente brincava assim, a gente deixava ele morder o cabelo porque era engraçado, a gente mexia com o pé. E conforme ele foi crescendo, ele foi ficando cada vez mais perigoso, chegando ao ponto mesmo de que ele machucava, a gente vivia arranhado. E isso não é normal, gente. Não é normal você ter gato e viver arranhado. Eu sei que tem muita gente que normaliza isso, né? Até posta, tipo, tomou arranhão do gato, aí vai lá e posta no Instagram. Ai, como é a vida com gatos, né? E não, gente, não é assim, não pode ser assim. Os nossos gatinhos, eles precisam aprender a viver bem com os seres humanos, né? Viver bem com a gente. Então, essa fase que eles são filhotinhos é a fase de socialização. Tem um certo tempo de socialização que ele vai aprender o jeito certo de interagir com os seres humanos, de interagir com outros cachorros, passarinho, outros gatos. Então, nessa fase eles estão aprendendo tudo e a gente precisa ensinar que o certo é caçar e morder brinquedos. E se a gente acabar incentivando eles brincarem, né, com as partes do nosso corpo, assim, a nossa relação com eles vai ficando muito ruim. Porque imagina você, sei lá, você tá apressado, você precisa sair de casa rápido. Aí você vai, né, sai correndo, sai arrumando as coisas, você já tá fazendo isso aqui, ó o movimento aqui, ó. Aí os pés mexendo, você passa pelo seu gato, ele vai e te arranha. Cara, acabou com o seu dia. Acabou com o dia. Vai tomar um arranhão lá, vai ficar todo machucado. Então, assim, não incentiva, não brinca desse jeito. Isso não é certo. Sempre que a gente precisar mexer a mão ou o pé mais rápido, vai surgir esse problema. E vai ter o risco dele te atacar. Ou até mesmo atacar outras pessoas, né? Às vezes vem uma pessoa, uma visita, aí ela tá meio desavisada ali, ela vai, se mexe um pouquinho mais rápido, se mexe de um jeito diferente, aí pronto, toma um ataque do gato. Então, assim, toda a situação muito desconfortável. O melhor é cortar pela raiz. Nem deixa ele aprender que é legal brincar com pés e mãos e qualquer parte do corpo. Até hoje mesmo, o meu gato ele já melhorou muito. Ele não ataca mais mãos e pés, se você tá meio desavisado assim. Mas ainda restou um pouquinho desse comportamento. Quando eu vou limpar a cama assim, né? Tô passando a mão assim pra tirar os pelos. Às vezes ele dá esse impulso de atacar. E eu preciso parar ou direcionar ele pra outras coisas, brincar com ele de outras coisas. E aí eu volto a limpar. Porque se eu tô passando a mão assim rápido, ainda vem esse comportamento, né? Deve estar lá no fundinho, assim, adormecido, e ele lembra, mesmo tendo melhorado muito. E aí, eu quero deixar uma coisa muito clara, que é muito importante. É completamente normal
o gato filhote tentar morder e tentar caçar mão, pé, né? Caçar coisas em volta. Ele vai tentar brincar com tudo. Tudo que tá em volta ele vai tentar brincar. Às vezes tenta até comer fio, brincar com o fio, né? Morder, sei lá, cortina, sabe? Qualquer coisa que se mexe assim um pouquinho, ele vai tentar brincar. A questão é que a gente precisa ensinar e direcionar para o que é certo ele morder e para o que é certo ele caçar. E nessa fase a gente precisa muito gastar e direcionar a energia desse filhote para as coisas certas. Então enche sua casa de ratinho, de bolinha, compra varinha, compra os mais variados brinquedos que você conseguir. Dá até para fazer brinquedos caseiros, né? Tem como fazer também, fica bem baratinho. Mas enche sua casa de brinquedo. E sempre que o seu gatinho começar a querer brincar com a sua mão, brincar com o seu pé, ou fazer alguma coisa que você não acha certo, direciona para outra coisa. Pega uma varinha ali, vai brincar com ele, pega uma bolinha, um ratinho, atrai a atenção dele, direciona toda essa energia para outra coisa e principalmente dedica um bom tempo do seu dia para brincar com ele. É bom que seja nos mesmos horários, mas se você não conseguir, tudo certo. O importante é você brincar com ele e bastante, viu? Bastante. Principalmente quando eles são filhotes. Porque nessa fase da vida deles, é exatamente o que a mãezinha deles ia fazer. Ela ia ensinar a caçar, ela pega lá o bichinho, traz pra ele, traz o bichinho morto, depois traz o bichinho vivo pra ele ensinar a pegar. Aí depois ele começa a ir caçar junto pra aprender, fica observando a mãe. É exatamente essa fase que a mãezinha ia ensinar tudo pra ele. Ia ensinar como que caça, ia ensinar como brinca com os irmãos, ensinar qual que é o limite da mordida, o que é legal, o que não é legal, qual que é o comportamento social adequado, né? E até o comportamento de caça, porque eles não nascem aprendendo a caçar, eles nascem com o instinto de caçar, de atacar qualquer coisa que se mexe assim. Mas eles têm que aprender a caçar. Então a mãezinha, ela pega e ensina tudo. E quando a gente adota o gatinho, ou até mesmo, né, não tem a mãezinha, o gatinho é órfão, alguma coisa assim, por qualquer motivo, o gato tá sem a mãezinha dele, e a gente adotou, a responsabilidade é nossa, de ensinar tudo o que a mãe dele ensinaria, pra gente ter gatos sociáveis e gatos que não vão ter essa agressividade. E a gente precisa ter toda a paciência do mundo, porque é como se a gente estivesse lidando com criancinhas mesmo. Eles precisam aprender que caçar e morder é só com brinquedos. E agora, se você tá com um filhotinho que tá mordendo tudo, ou até mesmo um adulto, né, mordendo ou com problema de agressividade, fazendo xixi pra todo lado, qualquer problema que você tem que resolver, você não tá entendendo o que tá acontecendo, tá te dando muito trabalho, eu recomendo muito o curso Decodificando o Gato da veterinária Juliane Fell, que é maravilhoso. Eu mesma fiz. E eu entendi muito mais os meus gatos e porque eles agem de certa forma, porque fazem o que fazem. Eu recomendo demais esse curso. Me ajudou a entender eles e principalmente me dá conhecimento e bagagem para poder resolver esses problemas. Problemas deles de ansiedade, medo e até mesmo problemas entre eles, de brigas. Estava tendo brigas aqui um tempo atrás e me ajudou muito a resolver essas coisas. Então eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Vai lá dar uma olhada que eu tenho certeza que você vai amar. E principalmente, se você já tá com seu gato adulto, você brincou com ele dessa forma, ele aprendeu que ele pode atacar partes do corpo do ser humano e agora ele já é adulto, não precisa se desesperar, tá? É plenamente possível tirar esse comportamento deles. Mesmo sendo adulto, mesmo sendo até mais velho, quase idoso, ou idoso mesmo. É plenamente possível fazer eles pararem de ter esse comportamento. E a principal forma é direcionando toda essa energia de caça para outras coisas. Então, sempre que ele for te morder, ou for atacar alguém, morder alguém, você tá vendo que ele tá ali com intenção de ir atacar, morder, tentar caçar, direciona para outra coisa. Pega um brinquedo, taca uma bolinha de papel, sabe? Taca alguma coisa, brinca com alguma coisa para tentar tirar a atenção dele das partes do corpo. E a coisa mais importante, nunca brigar. Nunca dar bronca, agredir, fazer barulho. Tudo isso só vai piorar a agressividade deles e vai deixar eles com medo de você. Vai piorar a sua relação com ele. Então não faz isso porque, primeiro, que não resolve o problema.
E você vai criar um outro problema, que ele vai ficar com medo, agressivo e vai piorar muito a relação de vocês. E não se preocupa porque tem solução. O meu gato mesmo, eu tive muitos problemas e hoje em dia ele é um gato muito sociável, muito carinhoso. A gente só precisa ter muito amor e carinho. E paciência também, né? Porque paciência é muito importante, que às vezes esse processo pode demorar bastante. Isso vai de cada gato. Se o seu gato ainda for filhotinho, vai ser muito mais fácil fazer ele parar de brincar com mãos e pés. Agora, se ele for adulto, tenha paciência com ele. E muito conhecimento também, claro, pra gente resolver tudo isso. E agora tem uma coisa muito importante. Se o seu gato tá muito agressivo e você não sabe por quê, não sabe o motivo, pode ser que ele esteja até com dor ou doente. Os gatos escondem muito quando eles estão sentindo dor. Eles são muito bons em esconder. E eles acabam ficando estressados. E às vezes a gente nem sabe por quê. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a reconhecer os principais sinais de que o seu gato tá com dor e tá escondendo de você. Então clica lá para assistir e aprender também.